Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, quinta-feira, 29/8, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Hoje nós celebramos como igreja o dia do martírio de São João Batista. O Evangelho desse dia é de Marcos 6, de 17 a 29. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher de teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo. Por isso protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e a seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu, perguntou à mãe: o que devo pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que o soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nesse dia, nessa quinta-feira, que nós celebramos o martírio de São João Batista, o Evangelho vem nos falar desse martírio. Mas o Evangelho começa nos falando que Herodes tinha mandado prender João só por conta dele falar a ele chamar a atenção dele, dizendo que ele não podia casar com a irmã do seu irmão, que ele não podia fazer isso, o que ele já tinha feito, casado com a irmã do irmão dele, Filipe. E aí João dizia a ele: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. João falava a verdade a ele. Mas essa verdade que João falava gerou em Herodíades na mulher o ódio e fez com que ela desejasse matá-lo. Então possamos meditar nesse Evangelho desde o início dele. Por causa dessa verdade, João foi preso, e não somente preso, mas ele foi acorrentado, mesmo dentro da cadeia, que ele já não tinha perigo de sair, ele ficou acorrentado. Então hoje o Evangelho vem nos chamar a atenção para isso, para todas essas ciladas do inimigo, mas também para onde nós estamos nos deixando nos conduzir. Porque Herodes deixou-se envolver e o seu coração ficou mergulhado no pecado. E aí o Evangelho vem nos falar dessa realidade. O coração do homem mergulhado no pecado, quanto difícil era para ele sair dessa situação. Era tão complicado, uma vez que o coração dele estava mergulhado nesse pecado, que o Evangelho vai dizer que quando ele ouvia João, ele ficava embaraçado. Porque haviam ali em Herodes dois lados. Um lado que dava ouvido à palavra, um lado que era chamado por Jesus, pelas palavras que João proclamava a ele, e o outro lado que era o desejo do corpo.
mas ele não teve disposição para largar a vida velha. Ele até ouviu João, o anúncio de João, mas ele não teve a coragem, a disposição para largar a vida velha, para mudar de vida. Então hoje o Evangelho nos chama a atenção para isso também. Se nós estamos em pecado, se estamos ouvindo o anúncio da palavra, que é necessário ter essa disposição, mais do que apenas ouvir, como Herodes ouvia João falando. João era percussor de Jesus, veio para anunciar Jesus antes mesmo da sua vinda. E a palavra vai dizer, o Evangelho vai dizer que ele se sentia comovido quando ouvia João. Mas ainda assim ele escolheu ficar com a vida velha. Então o Evangelho de hoje nos chama a atenção para isso também. Se nós estamos ouvindo a palavra e que ainda assim estamos escolhendo ficar com a vida velha. E aí o Evangelho mais adiante vem nos falar da realidade das escolhas. Como Herodes escolheu ficar com a vida velha, ele vem nos falar de todo o trajeto, que aí ele se deixou envolver pela dança da filha de Herodíade. Ele se deixa envolver a tal ponto que ele promete a ela, o que ela pedir ele vai dar. E aí ela vê o tempo oportuno e vai perguntar à sua mãe. E a mãe pede a cabeça de João Batista. Então o Evangelho vem nos chamar a atenção para todo o desenvolver. Começou errado e causou grande estrago, não somente na família dele, mas também a João Batista e a todos os outros que estavam ali rodeando Herodes. Então possamos meditar nesse Evangelho de hoje olhando isso, as nossas escolhas. Hoje, nesse dia do martírio de São João Batista, que possamos pedir isso dele, essa intercessão, para escolhermos o que é certo. Que São João Batista interceda por cada um de nós, para que uma vez ouvindo a palavra, sermos tocados, tenhamos a coragem de escolher as coisas de Deus, de fazermos as escolhas certas, de fazermos as escolhas conforme a vontade do Senhor, conforme a sua justiça e a sua lei, os seus mandamentos. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.